Eu deveria estar estudando e também tenho que limpar o meu quarto, mas estou muito cansado agora, então eu vou só dar um cochilo e depois faço isso. Ainda é de tarde, tenho tempo até a noite. Prometo que essa é a última fatia de bolo que vou comer. A partir de amanhã, não vou comer mais doces. Afinal, é só uma fatia. Eu precisava falar com a minha mãe hoje, mas já é tarde, então vou ligar para ela amanhã. Hoje foi um dia muito difícil, ela provavelmente está dormindo agora. Essa tarefa é bem grande. Hoje eu já estou cansado, então vou primeiro ler minhas mensagens e amanhã, quando estiver descansado, vou começar a ler. Além disso, o prazo é só daqui a um mês, então ainda tenho muito tempo. Este ano não correu muito bem, mas quer saber? A partir do ano novo vou começar a ir certinho na academia. Vou comer comidas saudáveis e terminar de ler aquele livro. Estes são apenas alguns exemplos de como eu costumava procrastinar. Se você também é um procrastinador mestre, como eu costumava ser, tenho certeza de que alguns desses exemplos pareceram familiares para você. Mas não se preocupe, porque hoje vou resumir o livro chamado O Fim da Procrastinação, de Peter Ludwig e Adela Schicker. A propósito, a razão pela qual estou publicando este vídeo hoje não é uma coincidência. A maioria das pessoas começa a procrastinar suas resoluções de ano novo nessa época do ano, aproximadamente 3 semanas depois da virada do ano. Eu realmente acredito que este vídeo irá ajudá-lo a manter seus objetivos para que, quando 2022 terminar, você possa olhar para trás e se sentir bem com o que conquistou. Há 5 lições do livro que eu achei particularmente úteis, então vamos começar com a primeira. Lição número 1. Treinando seu elefante emocional. O autor diz que cada um de nós é composto de 2 criaturas, o elefante selvagem e o cavaleiro. O elefante é um símbolo de nossas emoções e o cavaleiro de nossa racionalidade. A diferença de tamanho entre o cavaleiro e o elefante simboliza a desigualdade entre o neocórtex, que é racional, e o sistema límbico, que é emocional. Simplificando, o elefante é a razão pela qual, em vez de estudar ou trabalhar, você está assistindo este vídeo agora. Para parar de procrastinar, nosso eu racional, ou em outras palavras, o nosso cavaleiro, precisa treinar o elefante para se comportar da maneira que queremos. Somente quando o cavaleiro e o elefante estão na mesma página é que estamos fazendo o que devemos. O segredo para a autorregulação é algo chamado recurso cognitivo. Você pode imaginar o recurso cognitivo como um copo cheio de água que o cavaleiro está bebendo para poder ter energia para domar o elefante. Mas assim que o copo estiver vazio e o cavaleiro ficar sem energia, o elefante começa a se comportar exatamente do jeito que não queremos. Ele vai começar a assistir TV, rolar a tela do Instagram ou fumar. O elefante começa a procrastinar. A boa notícia é que podemos encher o copo com água novamente ao longo do dia e também expandir a capacidade do copo ao longo do tempo. Então, como você faz para restabelecer o copo e restaurar a energia do cavaleiro? O autor diz que a energia cognitiva está em correlação direta com os níveis de glicose e açúcares no sangue. Ou seja, comer uma maçã ou beber um suco de laranja no lanche, por exemplo, pode ajudar o cavaleiro com o treinamento adequado do seu elefante. Outra estratégia que o autor recomenda é fazer um trabalho manual fácil que nos ajude a encher o copo com água. Algo como fazer uma caminhada de 5 minutos ao ar livre pode ajudar muito nosso cavaleiro. Também é necessário reabastecer o copo regularmente e não apenas quando você estiver exausto ou quiser se render à Netflix. E como aumentar a capacidade do copo? Está provado que o processo de aumentar nossa força de vontade funciona basicamente como o de desenvolver músculos. Você precisa treinar regularmente. Você não pode começar a ir à academia e achar que algumas semanas depois já não terá mais gordura abdominal. Da mesma forma, se você está tendo dificuldade em cumprir suas metas de ano novo, é porque seus recursos de energia cognitiva ainda não têm a capacidade de suportar todas as grandes resoluções que você definiu. A principal razão pela qual começamos a procrastinar é que o nosso objetivo é muito grande. Então, quando o elefante vê a barreira, ele fica emocionalmente paralisado e mais procrastina do que tenta. O autor conta que um de seus colegas conseguiu correr uma ultramaratona de 111 quilômetros, mas que poucos anos antes ele nem mesmo tinha o hábito de correr.
Como ele conseguiu fazer isso? Começando com pequenos passos e aumentando gradualmente a carga à medida que ele melhorava. Isso ajudou o elefante a superar a aversão emocional inicial. A estratégia recomendada é reduzir ao máximo a barreira inicial e depois repetir a ação de 20 a 30 vezes antes de aumentar a carga de trabalho. Por exemplo, se seu objetivo é começar a se exercitar e perder a gordura extra, então os primeiros 20 a 30 dias devem ser de treinamento muito leve, como fazer apenas algumas flexões por dia, fazer uma caminhada ou fazer alguns exercícios de levantamento de peso por 5 minutos. Eu já presenciei casos de pessoas que começaram de forma muito agressiva e depois desistiram completamente depois de algumas semanas, porque assustaram o elefante. Eu quase consigo ouvir você dizendo 5 minutos de exercício por 30 dias não é nada. As pessoas que vejo no Instagram perdem de 3 a 4 quilos em 30 dias. Bem, lamento dizer isso, mas se você tomar essas pessoas como exemplo, provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. No início, o objetivo não é perder gordura. O objetivo é treinar o elefante para não ficar com medo de se exercitar. Seu objetivo é aprender a andar. Sem saber andar, não tem como conseguir correr. Então, a solução é superar a barreira emocional, por menor que seja o primeiro passo. O autor conta que, quando decidiu escrever este livro, prometeu a si mesmo escrever apenas 2 parágrafos por dia. Claro, ele sabia que, com esse ritmo, o livro só estaria pronto em alguns anos, mas foi o passo inicial e mais crucial para superá-lo da aversão emocional. Depois de se acostumar com a escrita durante alguns dias, ele começou a aumentar lentamente a carga de trabalho, já que a barreira emocional não existia mais. Se, ao invés disso, ele tivesse dito a si mesmo que queria escrever alguns capítulos por dia, então há uma grande chance de que você não estivesse assistindo esse vídeo agora. Lição número 2. Como manter seus hábitos a longo prazo? Sair de férias ou ficar doente são situações que podem testar nossa força de vontade e até destruir nossos hábitos. Por isso, é necessário saber o que fazer para voltar aos trilhos o mais rápido possível. Imagine que você vai à academia regularmente, mas fica doente por 2 semanas, então perde alguns treinos e, assim que se sente saudável novamente, apenas corre para a academia e quer voltar ao ritmo antigo imediatamente. Mas é aí que está o problema. Seu elefante interior ficou um pouco preguiçoso ao longo das últimas 2 semanas, então, quando você tentar fazer o mesmo treino de antes, ele provavelmente ficará com medo e começará a se comportar mal, o que vai levar você a não continuar com sua rotina de exercícios. A solução é bastante simples, basta começar como se você fosse um iniciante. Talvez algumas flexões e abdominais sejam suficientes para o primeiro treino. Tenho certeza de que muitos de vocês estão dizendo agora: mas não vejo sentido em fazer algumas flexões, eu costumava levantar pesos enormes antes de ficar doente. Eu te entendo completamente. Pode parecer bastante desmotivador se sentir como um iniciante, mas sabe o que será ainda mais desmotivador? Tentar voltar à mesma rotina no primeiro dia e descobrir que você não dá conta. Desta vez não é necessário que você repita esse treino inicial por 20 ou 30 vezes até voltar aos trilhos, mas lembre-se de que a pressa não vai ajudar. Lição número 3. Como eliminar maus hábitos e deixá-los para trás para sempre. Para eliminar um hábito, podemos usar a mesma estratégia que usamos para aprender um hábito, só que ao contrário. O autor conta que um de seus clientes fumava 1,5 maço de cigarros por dia. Ele já tinha tentado eliminar esse mau hábito, mas falhou todas as vezes. Então, dessa vez, ele fez diferente. Ele tentou diminuir lentamente o número de cigarros fumados por dia, mas, novamente, ele fez isso lentamente, para não assustar o elefante. Para o primeiro mês, ele estabeleceu um limite de 1 maço por dia. Isso não era grande coisa, então ele se acostumou rapidamente. Após 20 dias, ele começou a diminuir ainda mais o número. No segundo mês, passou de 20 cigarros para apenas 10. No terceiro mês, passou de 10 cigarros por dia para 0. Sim, você ouviu certo. 0 cigarros por dia em apenas 3 meses. E agora, já se passaram alguns anos e o cliente dele permanece sendo um não fumante de sucesso. E como evitar que você volte aos seus velhos hábitos depois de rompê-los?
O autor diz que devemos intencionalmente colocar grandes barreiras no caminho que nos desencorajem a voltar aos nossos velhos hábitos ruins. Digamos que o seu mau hábito é passar muito tempo no Instagram. Se for esse o caso, basta desinstalar o aplicativo do seu telefone, porque assim, na próxima vez que você quiser dar uma olhada, terá primeiro que fazer o download e a instalação, o que provavelmente o desmotivará a continuar. Lição número 4. Coisas para fazer hoje. O autor conta que costumava trabalhar com um cliente que estava esgotado em seu trabalho como diretor de projetos. O motivo de seu esgotamento era ter muitas tarefas e pouco tempo para trabalhar nelas. No momento em que ele terminava uma tarefa, 2 novas já tinham aparecido. Ele se sentia como se estivesse empurrando uma bola de neve que estava ficando cada vez maior, e tinha medo de que um dia a bola de neve o derrubasse. Então ele se sentou com o autor e criou uma to-do list, ou uma lista de coisas para fazer hoje, para ajudá-lo em suas tarefas diárias. Para criar a sua to-do list, concentre-se nas seguintes etapas. 1. Anote a sua to-do list aleatoriamente em um papel em branco. A razão pela qual listas de tarefas tradicionais não funcionam é que, assim que vemos uma longa lista de tarefas, nosso elefante fica com medo e a aversão entra em ação. Então, preferimos não fazer nada. 2. Nomeie suas tarefas com precisão. Ao nomear suas tarefas com precisão, você consegue imaginá-las melhor e isso diminuirá a aversão ao desconhecido. Por exemplo, ligar para o mecânico soa melhor do que apenas mecânico. 3. Divida as tarefas maiores e combine as menores. Cada tarefa deve levar entre 30 e 60 minutos. Se você tiver uma tarefa mais difícil, como por exemplo escrever um livro, divida em tarefas menores. Tarefas longas e difíceis assustam seu elefante, e é por isso que você procrastina. Por outro lado, tarefas menores podem ser unidas. Por exemplo, ligar para um médico e responder a e-mail são 2 tarefas que podem ser feitas na mesma sessão. Classifique as prioridades por cores. Use a cor vermelha para tarefas de maior prioridade, a cor azul para as de prioridade média e a cor verde para as tarefas de prioridade mais baixa. 5. Determine o caminho que vai percorrer ao longo do dia. Ligue as tarefas com setas, com base na ordem mais adequada para realizá-las. O autor recomenda começar o dia com as tarefas mais difíceis, pois sua fonte de energia cognitiva está no nível mais alto. Além disso, não coloque 4 tarefas difíceis uma após a outra. Se programe para realizar algumas tarefas fáceis entre as que são as difíceis. 6. Estime os tempos. Tente estimar aproximadamente o tempo que levará para fazer cada tarefa ao longo do dia. No começo, você não conseguirá ser tão preciso, mas quanto mais você fizer, mais precisas serão suas previsões. 7. Concentre-se em apenas uma tarefa. Assim que você começar a fazer uma tarefa, mantenha o foco máximo nela e não se distraia. Silencie suas notificações ou desligue completamente o telefone e peça aos seus colegas para não te distrair. Isso irá mantê-lo num estado de fluxo e o trabalho será feito de forma mais rápida e precisa. 8. Aprenda a terminar a tarefa. Depois de terminar cada tarefa, risque-a em sua lista com a cor preta. A maioria das pessoas tem dificuldade não apenas para iniciar uma tarefa, mas também para terminá-la. 9. Reabasteça seus recursos de energia cognitiva. Como discutimos anteriormente, você precisa encher o copo d'água para seu cavaleiro, para que seu elefante não se comporte mal. Crie uma pequena pausa entre cada tarefa para recuperar um pouco de energia. A ideia é, não descanse quando se cansar, descanse antes de se cansar. Quanto mais difícil a tarefa, mais longo deve ser o intervalo, mas não exagere. Se você completou uma tarefa mais criativa, faça uma pausa e faça uma tarefa manual, e vice-versa. 10. Transforme sua to-do list em um hábito. O ideal é que você prepare sua lista todas as noites para o dia seguinte. Isso manterá você com uma visão clara de como será o dia seguinte. Isso também melhorará seu sono, pois você não terá que pensar nas coisas que precisa fazer amanhã. Você vai colocar seus pensamentos no papel e dormir como um bebê. Se você não puder escrever a lista à noite, escreva logo no início da manhã. Lição número 5. Encontrando a motivação certa.
No início do livro, o autor fala sobre sua viagem à Dinamarca, onde passou algum tempo em uma empresa chamada Novo Nordisk, líder na produção de insulina. Já em sua chegada, ele notou muitos funcionários altamente motivados em todos os cargos, variando de desenvolvedores de medicamentos a faxineiros. Por se tratar de uma empresa farmacêutica, o autor pensou primeiro que talvez estivesse adicionando algo nas bebidas dos funcionários para mantê-los tão felizes. Mas depois de algum tempo na empresa, ele percebeu que a resposta era muito mais simples. Os funcionários eram apenas motivados da maneira certa. Peter descreve 3 tipos de motivação, dos quais apenas um realmente funciona a longo prazo. Motivação número 1. Motivação externa, com açúcar e chicote. Essa motivação é baseada em um sistema de recompensas e punições. Pode ser visto, por exemplo, nas escolas. Se você aprende bem, então você tira 100 e recebe elogios do professor, o que o autor chama de açúcar. Se você não aprender, receberá um 0, o que o autor chama de chicote. Infelizmente, com motivação externa, os humanos ficam insatisfeitos e apenas uma baixa quantidade de dopamina é liberada. Por causa disso, a pessoa não é criativa e tem dificuldades para aprender. As emoções negativas de uma pessoa são socialmente contagiosas. E mais, depois que o açúcar e o chicote desaparecem, você não fica motivado para continuar com o que estava fazendo. Esta é a razão pela qual a maioria das pessoas para de aprender depois de terminar a escola. Simplesmente não há ninguém para recompensá-los ou puni-los pelo seu conhecimento. A motivação, baseada em recompensas ou punições externas, funciona apenas a curto prazo. E na perspectiva de longo prazo, esses estimuladores externos são desmotivadores, improdutivos e levam a pessoa a procrastinar. Motivação número 2. Motivação interna, baseada em um objetivo. Esse tipo de motivação geralmente resulta na mesma sensação que você experimenta quando compra um carro ou um telefone novo. Você fica muito feliz por alguns dias, talvez semanas, e então é apenas mais um brinquedo para você. Isso é o que chamamos de adaptação hedônica. A motivação e a alegria desaparecem e você estabelece uma nova meta para poder experimentar o sentimento de alegria novamente. O autor diz que esse tipo de motivação é muito semelhante à experiência de uma pessoa viciada em drogas. A pessoa que é viciada em drogas sempre espera a próxima dose, mas depois que toma, sonha com a próxima e com a próxima. Não me entenda mal. Querer alcançar algo e ter objetivos é muito bom em todas as áreas da sua vida, mas não pode ser o seu único fator motivador e a única razão pela qual você faz as coisas. Porque o único momento em que você realmente se sentirá feliz será quando você chegar aos objetivos. Você não se sentirá feliz antes de ter o carro dos sonhos, porque ainda acha que está faltando alguma coisa. E você também não se sentirá feliz depois de obtê-lo, já que a dopamina acaba rápido. Agora você deve estar se perguntando se ter mais dinheiro pode torná-lo mais feliz. Bem, acontece que o dinheiro pode tornar sua vida mais feliz, mas apenas até certo ponto. Basta olhar para esse gráfico na tela. O dinheiro pode fazer você se sentir mais feliz, mas apenas até o ponto em que ajuda você e sua família a garantir as necessidades básicas de seu bem-estar. Deste ponto em diante, ter mais dinheiro não afeta a satisfação. Motivação número 3. Motivação interna baseada no caminho. Então, qual era a substância mágica que os funcionários da Novo Nordisk estavam consumindo em suas bebidas? Bem, descobriu-se que a razão por trás da alta motivação de quase todos os funcionários foi causada por uma forte visão da empresa. Todos que trabalhavam lá conseguiam conectar seu trabalho com algo importante. Eles realmente viam e sentiam que estavam melhorando a vida das pessoas com diabetes. Esse tipo de motivação é chamado de motivação intrínseca baseada na jornada. Em vez de se concentrar nos objetivos, você se concentra nas atividades. Quando você faz as atividades que deseja, você alcança um estado de fluxo. Quando você está em fluxo, seu cérebro libera constantemente mais dopamina, resultando em níveis mais altos de criatividade e habilidades de aprendizado mais eficazes, que o ajudarão a alcançar o domínio completo. Você também sente felicidade agora e com mais frequência. Agora você pode estar dizendo: sim, tudo isso é legal, mas não estou trabalhando em uma empresa farmacêutica e só quero saber como posso manter minha resolução de ano novo de queimar mais calorias e perder peso. Por exemplo,
Muitas pessoas querem começar a correr todos os dias e prometeram a si mesmas comprar sapatos novos se conseguirem continuar fazendo isso no primeiro mês. Mas agora já sabemos o que vai acontecer depois que eles conseguirem correr por um mês e comprarem os sapatos como recompensa, certo? Sua motivação será perdida 2 dias depois e, se não estabelecerem uma nova meta, provavelmente deixarão de correr. E mesmo que eles decidam estabelecer um novo objetivo, já sabemos que sua motivação será cada vez menor a cada objetivo cumprido, e suas chances de manter suas resoluções são muito pequenas. Então, qual é a solução? Bem, a solução é encontrar uma atividade que você goste de fazer e que também o ajude a queimar mais calorias. Por exemplo, ingressar em um clube de futebol local ou em algum clube de boxe pode ser uma boa ideia. Você ainda vai queimar muitas calorias e há uma grande probabilidade de que você simplesmente goste de praticar o esporte, mesmo que não haja outros objetivos e recompensas. No livro existem várias ferramentas que podem ajudá-lo a encontrar sua motivação intrínseca e ficar em estado de fluxo. Uma das ferramentas é a análise pessoal SWOT. É um acrônimo em inglês que significa pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças. Embora conhecer essas 4 coisas sejam uma das informações mais importantes que podemos ter sobre nós mesmos, poucas pessoas a possuem. O autor conta que teve um contador que perdeu toda a documentação contábil de sua empresa dos últimos 3 anos. Ele não era uma pessoa ruim, nem queria prejudicar a empresa, mas não possuía os pontos fortes que um contador deveria ter. Seu conhecimento sobre os pontos fortes deve guiá-lo ao escolher a sua escola, seu emprego ou até mesmo o parceiro correto. Então, pegue um pedaço de papel e divida-o com 2 linhas em 4 quadrados igualmente grandes. Primeiro, preencha os 2 quadrados de cima. No quadrado superior esquerdo, coloque os pontos fortes e no quadrado direito, preencha seus pontos fracos. Certifique-se de ter pelo menos 10 traços pessoais em cada um dos quadrados. O segundo passo é preencher as oportunidades no quadrado inferior esquerdo e as ameaças no último quadrado. Vamos examinar cada categoria em detalhes. Força. Você deve gastar a maior parte do seu tempo fazendo as atividades que se enquadram nesta categoria. E as fraquezas? Bem, você ficará melhor se puder evitá-las. O autor sugere gastar apenas 20% do seu tempo melhorando seus pontos fracos e 80% melhorando seus pontos fortes. Pessoalmente, eu tento evitar trabalhar para melhorar minhas fraquezas tanto quanto posso. Se as fraquezas são coisas que eu posso terceirizar para uma pessoa com muita facilidade, então, para mim, não há sentido em superá-las. Passemos então às oportunidades. Ao pensar nas oportunidades que você tem na vida, você pode descobrir as possibilidades que o mundo tem para te oferecer. É muito importante escolher apenas as principais oportunidades e bater a porta na cara das outras. Por exemplo, imagine alguém que pensa diariamente em se mudar para Nova Zelândia, mudar de emprego ou encontrar um novo parceiro. Isso irá drenar repetidamente sua energia. Analisar ameaças é importante como medida preventiva. Você deve sempre pensar nos obstáculos que a vida pode colocar no seu caminho. Muitas vezes, as pessoas descobrem que não enfrentam nenhuma ameaça significativa. Essa descoberta ajuda a relaxar as preocupações, eliminar o medo do futuro e dar uma maior sensação de segurança. Você experimentará uma maior satisfação e alcançará o estado de fluxo se as coisas que você fizer se enquadrarem nas categorias força e oportunidades. Como eu disse anteriormente, o autor traz muitas ferramentas, dicas e exercícios. Para isso, não deixe de conferir o livro. Há também um curso criado pelos autores deste livro. Infelizmente, o curso está apenas em inglês. E se você usar o nosso código que está na descrição, você vai ter 15% de desconto. Os links estarão na descrição caso você tenha interesse. Obrigado por assistir!